Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. Quais as maneiras de reagirmos às decepções e se o corpo reage e consegue se preparar para uma decepção? E uma terceira pergunta, se tem um amadurecimento para lidarmos com as futuras decepções. Eu fiz esses blocos de perguntas porque tudo que a gente está perguntando, tanto dessa pessoa quanto das outras, a gente vai estar reunindo para comentar durante a matéria em si, porque não dá para parar a cada uma e responder. E como a matéria é toda fechadinha, né? Bom, então o que acontece? Para responder essas perguntas, eu vou contar um pouco de como é a pessoa primeiro por dentro, como que funciona uma pessoa. E eu vou descer numa perda grande num relacionamento, que é uma perda muito comum de acontecer. Então eu vou começar pegando, claro, a nossa matéria-prima, que são as pessoas. As pessoas são diferentes. É um fato. O nosso podcast chama Fato ou Fake, né? Justamente para que nós enfatizemos os fatos. E isso é um fato. As pessoas são diferentes. Elas têm motivos diferentes. Cada um de nós tem um motivo para estar vivo. Um motivo para a nossa vida. E a gente também enxerga a vida de maneira diferente. O detalhe é que lá dentro de nós, no podcast passado nós inclusive falamos disso, nós temos uma balancinha, como se fosse uma balancinha física, mas na verdade ela é só mental. E ela funciona assim: prazer e dor. Tudo que for prazer eu busco e tudo quanto for dor eu expulso de mim. Ou seja, eu tenho a minha vida inteira o foco único de buscar prazer e evitar a dor. Esse é meu foco, e não só meu, de todas as pessoas, em todos os momentos. Quando você come, quando você dança, quando você faz qualquer coisa, quando você namora, quando você estuda, quando você está aqui nesse podcast, você está procurando coisas que te deem prazer e que te afaste da dor. Sempre. Se você fritar todos e for fazer na base, você vai chegar na coluna, lá no nicho, lá no filezinho assim no final, você vai ver que ou é buscando um prazer ou é evitando a dor. Se você decantar isso, a situação. Então, um detalhe importante, nós estamos pegando aqui uma pessoa que cada pessoa, olha bem, cada pessoa vê o prazer e a dor diferentes. Então, o que é prazer para mim pode não ser e com certeza não é prazer para outra pessoa. E o que é dor para mim pode ser ou não para outra pessoa. Algumas vão coincidir, outras não. Então, nós formamos esse desenho, que é uma cabeça. Vamos entender primeiro o desenho, uma cabeça, e onde eu tenho dentro da cabeça simbolizada aqui aquela balança, onde eu tenho buscar prazer e evitar a dor. Do lado do prazer, eu tenho algumas características. Do lado da dor, eu tenho algumas características também. Então, tudo quanto for prazer é o que eu gosto. O que eu falei, eu marquei em minha cabeça como eu gosto. Coisas positivas, quanto, por exemplo, o peito da minha mãe, o leitinho quente. E eu vim crescendo e vim somando um rol de coisas que eu gosto, coisas boas. Coloquei do lado do buscar. E coisas também ruins do outro lado. Então eu fiz toda uma lista infinita praticamente de coisas que eu não gosto, para que eu evitasse. E isso formou a minha base. Essa base, quando eu pego aqui coisas que eu não gosto, coisas que eu gosto, quanto coisas que eu não gosto, que eu meto a boca no trombone, eu formei aqui x1, x2, x3. Acontece que a pessoa x1 ela está no nível X e na posição 1, mas a pessoa X2 está no nível X na posição 2. E a pessoa X3 ela está no nível X na posição 3. Então são pessoas diferentes. E isso vai dar um resultado diferente. Ou seja, eu tenho como formar todo esse mapa aqui. Quando eu formar esse mapa, eu vou ter pessoas X, pessoas Y e pessoas Z. Então, esses 3 tipos de pessoa, grosseiramente falando assim, vão ter várias características parecidas entre si. Por exemplo, as que estão aqui em azuis
vão ter algumas características parecidas. As que estão em verde, outras características parecidas entre si, e aqui as X também parecidas entre si. E as que têm número também, todas 1, todas 2 e todas 3, também vão estar parecidas. Gente, isso é uma matemática da natureza. A gente, quando vai estudar a fundo, a gente explica isso tudo como funciona, mas não é muito complexo não. O mais importante agora é você entender que são pessoas diferentes, mas que têm coisas iguais. E disso nós remetemos às diferenças dos conceitos. Ou seja, eu sou uma pessoa, por exemplo, X1, e tenho alguns conceitos e algumas crenças. O que é uma crença? Crença é alguma coisa que eu acredito. Então, diferentes pessoas vão ter conceitos e crenças diferentes, coisas que eu acredito diferente. Porque eu vivi de um jeito e o outro viveu de outro. Eu acredito na roça, o outro acredita na cidade. Eu acredito em cachorro, o outro acredita em gato. E por aí vai. Eu gosto de cachorro, o outro gosta de gato. E por aí vai, né? Eu falei acredito, mas no sentido de gostar. Então, continuando aqui, para a gente entender como que esses conceitos e crenças fazem a diferença, eu coloquei o seguinte. Quando nós temos um conceito ou uma coisa que eu acredito nela, eu começo a defender essa coisa. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei agora há pouco, uma pessoa gosta de cavalo e a outra pessoa gosta de gato. A pessoa que gosta de cavalo, ela vai defender sempre a ideia do cavalo. Tudo para mim é um animal melhor, um animal mais preferido, um animal mais bonito, porque ele é grande, porque é assim, etc. Ele vai defender esse lado. E a outra pessoa vai defender o lado gato. Tudo bem. O que é mais importante não é o objeto em si, é pensar o seguinte, que os conceitos meus, cavalo, eles estão todos protegidos por esse bulldog que está aqui dentro da minha cabeça. Ou seja, toda vez que alguém falar em animal, o primeiro que vem na minha cabeça é cavalo, porque cavalo é o meu animal. Já a outra pessoa é um exemplo gato. Então, todas as vezes que a pessoa falar um animal, ela já vem na cabeça dela gato, a referência de mundo dela é gato, o jeito de ser dela é gato, e etc, etc, etc. Então, o que é que acontece? Existe uma cisão aqui. Aqui é uma pessoa e aqui é uma outra pessoa. São duas pessoas diferentes. Até aí tudo bem. Todas as pessoas, sem exceção, têm uma espécie de bulldog, que elas protegem os seus conceitos e as crenças. Eu estou dando exemplos de animais, mas poderia ser qualquer coisa. As pessoas que nasceram na roça vão defender a vida da roça, porque gostam. As pessoas que nasceram na cidade vão defender a cidade. As pessoas que nasceram que o pai torcia para um time vão torcer para aquele time. As pessoas que nasceram e o pai torcia para outro time vão torcer para outro time. Religião e várias outras coisas. Não cabe a nós aqui discutir o objeto, é só o conceito. Então, estando com isso na cabeça, que nós temos esse bulldog que vai proteger as nossas crenças e os nossos conceitos, nós vamos simular aqui um relacionamento entre duas pessoas. Então, vamos entender essa tela. Nós temos aqui uma pessoa que tem um coração vermelho e um cachorro e um conceito e crença vermelho representado por essa cor vermelha. Ou seja, esta pessoa não interessa o que é, mas ela tem conceitos todos do lado vermelho, seja religião, seja o tipo de saúde, seja fazer exercício ou não, tudo que ela gosta e tudo que ela não gosta formou uma nuvem que eu chamei de conceitos vermelhos. Do outro lado, nós temos uma outra pessoa que tem todos os conceitos e crenças dela que formaram uma nuvem que são chamadas de nuvem azul. Ou seja, esta pessoa aqui tem os conceitos e as crenças do que ela acredita. Cada um tem a sua história. Só que acontece que esta pessoa do vermelho, ela está aqui sendo um homem. Ela nasceu homem e ela gosta de uma outra pessoa. E aí ela gosta desta pessoa que é uma mulher. Então esse casal que vai se formar, ele vai ceder tudo que está aqui representado nesse coração aqui vermelho, com as trincas aqui dentro do coração dele, representando as dores que ele tem, os problemas que ele tem,
e vai formar, junto com a outra pessoa, que está representada pelo coração azul, com a trinca azul, um outro coração, que ainda não está trincado no exemplo. Porém, eles se encontraram, cada um com seus conceitos e preconceitos, com as suas crenças e os seus bulldogs aqui vigiando. O azul no azul, vigiando a pessoa azul, e o vermelho no vermelho. Só que eles sabem que eles são diferentes, mas o único ponto que eles têm de harmonia, por enquanto, é aqui dentro desse coração, que é o relacionamento deles. Não é à toa que isto se chama nós. Pode parecer coincidência, mas quando eu dou um nó com uma corda, eu simplesmente uno duas partes. Então, o nós aqui de eu mais uma outra pessoa representa a mesma coisa. Isso não é coincidência. E cada um vai se basear na sua personalidade e no seu caráter. Tudo que teve na sua vida em azul e tudo que teve na sua vida em vermelho. Cada um com seu mundo, com seu universo, e eles se juntaram e formaram um casal. O detalhe é que essas pessoas, agora formando um casal, elas vão ter conceitos, crenças, motivos, atitudes, comportamentos, importâncias, todos os detalhes e etc. desse aqui vão ser vermelhos. E este outro aqui também vai ter os seus motivos, as suas atitudes, os seus comportamentos, suas importâncias e os seus detalhes. O problema é que as importâncias do vermelho não são necessariamente os mesmos graus de importância do azul. Então é isso que faz a decepção. Por quê? Porque cada um vai para o relacionamento com um nível para cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, eu sou o vermelho e, por exemplo, eu gosto e dou muita importância a futebol. Então, em futebol, para mim, é tudo. Porém, a azul, que é a mulher, ela não dá muita importância a futebol. E aí, automaticamente, eu quero assistir meu jogo no domingo, 4 horas da tarde, e ela não quer, ela quer ir para casa da mãe dela. E aí é onde dá uma discrepância. A importância que eu dou e a importância que ela dá são níveis diferentes. E aí gera um gap entre o casal. E aí esse nós aqui, ó, sofre os atritos. Então, baseando-se em sua personalidade e no seu caráter, a gente tem que tentar entender melhor a personalidade e o caráter e tudo que a outra pessoa tem para justamente negociar melhor e esse coração aqui não vir a trincar no futuro. Porque é isso que acontece na prática. Muito difícil manter esse coraçãozinho aqui, que é um nós, inteiro.